Olá, vamos para o nosso segundo vídeo sobre a água e seu desperdício, né? Vocês viram no outro vídeo que eu passei que ele fez um resuminho ali das leis das águas, né? E o outro só falando da importância que a água tem para o mundo, para a nossa vida. E no finalzinho ali eu estava falando sobre os aquíferos, né? Como eles são importantes e as águas subterrâneas que a gente tem. Aí agora eu vou continuar com esse assunto do que podemos fazer, né, para que a gente comece a preservar esses aquíferos, né, porque eles também estão acabando. Como eu falei, nós temos uma ideia de que a água é infinita, né, mas ela não é. Tem todo um processo das chuvas, né, para que recarreguem esses aquíferos, dos aquíferos, que você não pode ficar retirando água o tempo inteiro, né, e é o que está acontecendo por causa do aumento da população. Então, vamos lá. Frente aos expostos nos itens anteriores desse trabalho, os aquíferos estão expostos a uma situação de risco de esgotamento em todos os locais do planeta, salvo raras exceções, principalmente nos países do norte da Europa. Porém, esse quadro pode ser revertido se forem implantadas de fato medidas de proteção dos recursos hídricos subterrâneos, aliadas a diversas ações de caráter sustentável. O controle rígido de abertura de poços profundos e a efetivação dos perímetros de proteção de poços, por exemplo, constituem os primeiros passos, pois além de ter maior controle sobre o consumo, estabelece uma área de proteção ou isolamento nas imediações de um poço tubular profundo, onde as atividades relacionadas ao uso e ocupação apresentam algum tipo de potencial para afetar tanto a qualidade como a quantidade de água desse poço. Os PPS, como são chamados, né, a proteção dos poços, são estabelecidos em faixas ou zonas de acordo com a distância entre o poço. E as atividades potencialmente poluidoras, como também em relação ao tempo de deslocamento de algum composto poluente até este poço. Outras ações de proteção de aquíferos incluem os estudos de risco em suas áreas de recarga, que é aquela que eu falei das chuvas, né? Que servem de apoio aos instrumentos de gestão com foco sustentável, citados no item anterior, que foi exatamente o que eu acabei de dizer. Aliados a esses instrumentos de gestão encontra-se a educação ambiental, muito importante, nós vamos ver isso também durante esses vídeos. O reuso da água para diminuir a pressão de uso sobre os aquíferos, a legislação pertinente à fiscalização constante. Realmente, todos esses são muito importantes, essas medidas a serem tomadas. A educação ambiental é um instrumento de grande transformação de comportamento. Se bem adotado e assimilado pela população, a conscientização da importância dos recursos hídricos em toda a sua dimensão, né, tanto o superficial como o subterrâneo, bem como da sua governança, né, tem na educação ambiental o ponto de partida para uma transformação social, aumentando a consciência do cidadão na participação política e nas decisões sobre o desenvolvimento com sustentabilidade. No caso do reuso da água, como meio de alívio ali sobre a demanda pela água subterrânea, né, trata-se de um procedimento mais do que urgente, com certeza. Existem muitos exemplos sobre o uso racional da água em todo o mundo, nas mais diversas atividades. Isso é verdade. Existem, porém as pessoas não aplicam, né? No entanto, em termos percentuais, esses exemplos representam muito pouco, principalmente devido à falta de investimentos minimamente necessários por parte do setor público, como os casos das EPs,
estações de tratamento de esgotos, como também na falta de incentivo para as construções de caráter ecológico, principalmente porque os custos de construção e adaptação são mais elevados do que aqueles que usam técnicas convencionais, sejam residenciais, comerciais ou industriais. No Brasil, os casos mais frequentes de uso e reuso da água estão associados às atividades industriais, uma vez que a legislação ambiental tem sido muito mais rígida com esse segmento. A legislação, por sua vez, também se constitui em instrumento disciplinador do uso e manejo dos recursos naturais. No presente caso, a água subterrânea, né? No caso do Brasil, a legislação baseia-se em uma normativa sobre as áreas de recarga de aquíferos, denominada de Resolução CONAMA, número 396, de 7 de abril de 2008, a qual estabelece que a manutenção da qualidade da água subterrânea possui dependência direta de ações relacionadas às áreas de proteção de aquíferos, conhecidas por Perímetro de Proteção de Poços, ou PPPS, considerando os seguintes artigos: definir critérios ou normas para proteger e conservar os aquíferos em todo o país, com o objetivo de eliminar a superexploração, descontrolada, como também as atividades que possam colocar em risco a qualidade da água, levando em conta particularmente as áreas de uso restrito. Os órgãos gestores deverão promover estudos hidrogeológicos conduzidos por entidades públicas ou privadas, de acordo com critérios de abrangência e de escala adequadas das seguintes categorias: estudos hidrogeológicos regionais para delimitar as áreas de recarga dos aquíferos e definir suas zonas de proteção, estudos hidrogeológicos regionais para identificar as potencialidades, disponibilidade e vulnerabilidade dos aquíferos, visando a utilização das águas subterrâneas, em especial nas áreas com índice de superexploração, poluição ou contaminação, que poderão determinar as áreas de restrição e controle de uso de água subterrânea. Também abrangendo os seguintes aspectos: os recursos hídricos disponíveis para a explotação, considerando, dentre outros fatores, a descarga de base dos rios, o risco de instabilidade geotécnica, em especial nas áreas de aquíferos cársticos, a descarga de base dos rios, o risco de instabilidade geotécnica, eu acho que eu falei, a sustentabilidade de explotação em áreas de aquíferos costeiros, visando evitar a salinização pela intrusão marinha, estudos hidrogeológicos locais para a delimitação de perímetros de proteção de fontes de abastecimento, devendo constar característica do aquífero, proteção sanitária da fonte de abastecimento, distância em relação às fontes potenciais de contaminação e as interferências por captações no entorno. A fiscalização, por sua vez, tem papel de grande relevância no processo de sustentabilidade dos aquíferos, por inibir a ação predatória e irracional sobre os recursos hídricos subterrâneos. Deve existir em todas as esferas de poder, de forma enérgica e com poder de policiamento. Pessoas e entidades privadas também podem e devem participar como fiscais em uma rede integrada de fiscalização. No Brasil, a fiscalização da água subterrânea, sobretudo em relação aos poços profundos, fica a cargo dos órgãos estaduais, que exigem, além das leis específicas de cada estado, o cumprimento da Lei 9433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, com o documento final aprovado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, em 30 de janeiro de 2006. Esse documento contém diversas resoluções
que estabelece as diretrizes gerais para a gestão das águas subterrâneas, que também estabelece critérios gerais para a outorga de direito de uso dos recursos hídricos. Como eu já falei, e vocês vão ouvir muito eu repetindo nesse vídeo, né? A água é considerada o líquido mais importante, precioso e indispensável para a sobrevivência da vida humana na Terra. E ela tem sido motivo de constante preocupação, pois a forma como a sociedade tem se apropriado e utilizado dos recursos hídricos do planeta tem comprometido a qualidade, bem como o acesso de muitas comunidades a esse recurso, né, vital para a manutenção da vida. Vamos continuar falando sobre esse assunto, né? E sempre relembrando que as leis que regem esses recursos hídricos estão sendo cada vez mais ajustadas a fim de preservar esses recursos e todo o meio ambiente. O Brasil tem demonstrado que é preciso preservar, no entanto, muito ainda há de ser feito para minimizar os impactos causados pelo homem ao meio ambiente. A gente está caminhandinho, uma hora a gente chega lá, mas espero que a gente chegue antes de acabar com tudo, né? A humanidade tem alcançado, principalmente neste século, inúmeras conquistas, jamais imaginadas pela ciência e tecnologia. No entanto, a problemática da água e da manutenção da vida no planeta tem levado boa parte da população mundial a se perguntar sobre o que fazer para garantir que todos tenham acesso à água. Mas nem sempre se tem uma resposta, pois o ser humano nem sempre ou quase nunca se dá conta da necessidade da preservação desse bem tão precioso. Tal preocupação diante do futuro não se dá por acaso. Por quê? Porque os dados sobre a distribuição da água, reserva e disponibilidade que ela tem no planeta evidenciam a necessidade de se buscar alternativas de preservação. Porque, como eu já comentei, né? A água está acabando e as pessoas acham que ela nunca vai acabar. Sabe-se que quase toda a superfície do planeta Terra está coberta por água, dos oceanos, dos rios e dos lagos. Também tem os arroios e as sangas. Água das calotas polares em forma de gelo, água da chuva, muita água. Só que na realidade, nem tudo é azul. Porque toda a água do planeta, que são milhões de metros cúbicos, quilômetros cúbicos, é constituída basicamente de dois tipos: a água salgada e a água doce dos rios, que no caso dos lagos e subsolo. No entanto, 97% do total é ocupado por água salgada, imprópria para o consumo. Com o chamado ciclo das águas, que é o processo de evaporação da água, que daí forma chuva, granizo, geado, né? A água se recompõe, né, nas diversas formas, dando vida às plantas, gerando diversos biomas seguindo o curso natural da vida. A natureza é sábia e justa, pois quando a água escapa para a atmosfera em forma de evaporação, e né, a transpiração é compensada com a chuva, né? Essa diferença entre o volume de água que cai e o volume de água que se evapora é cerca de 45 mil quilômetros cúbicos por ano. O que, em tese, o ser humano poderia gastar. Só que desse total, apenas 20% é aproveitável. A água utilizável está nos rios, nos lagos, nas águas da chuva e na água subterrânea. No entanto, elas todas juntas correspondem a apenas 1% do volume de água doce. Se juntarmos 1,5 litro de água
como encontramos no planeta, e a dividirmos proporcionalmente, a quantidade de água doce disponível seria equivalente a uma única e significante gota. E para complicar, esse pouco restante está cada vez mais poluído, especialmente nas grandes cidades devido ao aumento da população, que no século passado tornou-se 3 vezes maior, o que ocasionou o aumento de fábrica, mais desperdício, mais irrigação nas lavouras. De acordo com o Banco Mundial, cerca de 80 países enfrentam hoje problemas de abastecimento. A situação mais crítica está na Ásia, onde 60% da população vive com apenas 32% de água doce disponível. Ao a gente analisar, né, todos esses dados, é possível avaliar a gravidade dos impactos causados pelas ações do homem ao meio ambiente, especialmente a água, que é considerado um recurso vital para a vida na Terra. Muitos países, inclusive, já têm adotado posturas de contenção, de preservação, através de tratados, né, da população, a fim de minimizar os impactos. Mas, no entanto, uma parcela considerável ainda ignora que o futuro está ameaçado e que será necessário haver uma mudança. Não apenas na mentalidade, mas também de atitude em relação ao uso desse recurso que tem sido utilizado de forma irresponsável ao longo da história. Sabe-se que a população mundial tem crescido de forma desordenada e isso demanda também um aumento considerável da produção agrícola e industrial na tentativa de ganhar alimentos, de garantir, né, o alimento para todos, o que dispõe pressões cada vez mais intensas sobre o meio ambiente. Diante disso, faz-se necessário encontrar estratégias que anulem os impactos, pois está prevista uma população superior a 8 bilhões de pessoas para o ano de 2020. No caso, ano passado, 65% em áreas litorâneas e 60% em cidades com mais de 2,5 milhões de pessoas. Além disso, a utilização da provisão da água aumentou enormemente em um curto período de tempo, enquanto que a renovação não alterou o nível dos recursos hídricos, no caso ali da chuva, né, que vai para o subsolo. De 1900 a 1995, a quantidade utilizada aumentou para 6 vezes mais. E 2 vezes mais desde 1975, o aumento da população. Do total de água consumida no planeta, a agricultura absorve uma média mundial de 70% das provisões de água. Nos países desenvolvidos, a porcentagem é ainda maior, registrando um aumento de 80% a 90%, sendo uma média de 20% para a indústria e 10% para o uso doméstico. Esses dados comprovam o quanto a gente sabe pouco, né, sobre a distribuição de água, porque eu acreditava que era bem ao contrário, que ao invés de 80%, 90% aqui para a agricultura, né, seria 80%, 90% para as pessoas, para o uso doméstico. E é bem ao contrário, né? 20% para a indústria e 10% para o uso doméstico. É uma diferença bem grande. É muito grande. A agricultura é a grande vilã do consumo de desperdício de água no Brasil. Embora o país seja pioneiro em aprovação de leis que limitam o consumo e impõem algumas sanções aos que cometem abusos do consumo, né, da utilização de água, sabe-se também que não tem fiscalização suficiente por parte dos governantes para garantir que as leis sejam respeitadas. Ou seja, embora existam leis para preservação, na prática está bem longe de acontecer. Eu vou colocar aqui um vídeo que se chama Lei das Águas, que foi um vídeo feito pelo nosso governo do Brasil mesmo, para a gente ter uma noção de quão grande é esse desperdício, de quão grande
a gente está acabando com o nosso recurso hídrico. Alguns sem perceber e alguns sabendo exatamente o que estão fazendo. O Código Florestal não é um problema agrícola ou rural, ele é um problema nacional. Esse foi o grande debate. Ele envolve o modelo econômico exportador brasileiro, entende? Ele envolve a maior riqueza que o Brasil tem, que é a sua biodiversidade. Envolve política agrária, ou seja, concentração de terra, e política agrícola. Isso foi no tempo da colônia. Quando veio o Reino de Portugal se escorar aqui no Brasil, começaram a cortar tudo que tinha. Primeiro, corta para a construção da cidade que tem que crescer. As chuvas eram captadas na floresta, elas escoavam de uma forma límpida. Aumentando a população do Rio de Janeiro, houve já o problema. Escutar essa água, a gente tem que subir a montanha para ir beber a água. Alguns chacareiros começaram a subir a montanha, fazer chácaras, sítios, etc. E então inaugurou-se o Rei Café. Com o desmatamento, a água que caía já não fluía mais líquida, ela fluía com terra, com lama. Começou a desgastar os morros. E com isso a água ficou sendo prejudicada. Teve-se que procurar água em outros lugares, já não dava mais para procurar. No tempo de Pedro II, foi determinado que as chácaras fossem desapropriadas e fossem reflorestadas. Então começou-se a plantar árvores. Aí então começou-se a proteger e a água então começou a voltar. O que acontece, sobretudo nas grandes cidades? Esse material, quando chega no curso d'água e ele torna a água então barrenta, e o município tem que captar essa água porque não tem outra água para abastecer a população do município, ele tem que tratar. E para tratar essa água, ele tem que botar uma série de aditivos. Então, além de ter que gastar mais recursos com isso, a água também vai sendo modificada em termos da sua qualidade para abastecimento público. Então é um processo extremamente danoso, né? Já está faltando água. Ribeirão Preto, por exemplo, pega água, sabe como? Do aquífero Guarani. O sistema Cantareira está com o menor nível de água desde 2010. Uma diminuição ainda maior, 12,2 para agora, já o último dado, 12. O reservatório tem registrado recordes negativos. 11,7. Você fala que o cenário não está bom. Não é que não está bom, está péssimo, né? A gente está entrando aí no período seco já. Segundo o órgão, a utilização não apropriada do chamado volume morto pode causar doenças e danos ambientais. O ser humano tem a incrível capacidade de achar que os recursos naturais nunca vão acabar. Acabam. Tem alguns lugares onde já acabaram, né? Essa fazenda foi uma das mais promissoras dessa região, mais farta. Nós às vezes jogava o mantimento velho fora para poder guardar o novo, porque não tinha onde guardar. Hoje, você não tem nem o que guardar, porque ninguém produz nada.
Todo mundo é culpado. Um excesso de egoísmo de cada um, de querer produzir, de querer fazer cafezal, querer fazer fortuna, não é? Cada um queria colher mais café do que o outro. Então houve um desmatamento generalizado, sem nenhum controle. Aqui nesse morro mesmo que nós estamos vendo aqui em frente era cafezal de baixo no alto. Se nós estamos dilapidando um patrimônio que acumulou-se ao longo de muitos e muitos e muitos milhares de anos, que não vai estar disponível dentro de muito pouco tempo. O Código Florestal de 65 foi feito por pessoas que estavam na sua época preocupados com o futuro da agricultura brasileira, na medida em que via que nós tínhamos uma forma de uso da terra, que era um desmatamento contínuo, que não preservava as condições mínimas para ter vitalidade da agricultura nas regiões onde a gente já usava. Já na República, que foi criado o Ministério da Agricultura. O Serviço Florestal não existia praticamente dentro do Ministério da Agricultura. A pecuária era muito mais importante, a agricultura muito mais importante. Eu dei essa ideia de se fazer uma campanha de educação florestal. Tivemos o apoio da campanha do Assis Chateaubriand. Ele disse: eu coloco os diários associados à disposição dessa campanha. Fizemos a primeira entrevista com o Juscelino Kubitschek. Ele teve que dizer o que ele achava da situação florestal. Isso foi feito com todos os ministros. A coisa tomou um vulto tramando que foi muito bacana. Aí então nasceu essa questão do Código Florestal. Eu fiz parte durante 7 anos desse Conselho Florestal Federal. Foi no tempo do Jânio Quadros que determinou um grupo de trabalho para fazer o Código Florestal. Para você ver o cuidado que foi feito, basta um só falar discordo, apaga tudo e vamos começar de novo. O nosso foco era fazer um código técnico que trouxesse benefício para todos, indústria, comércio, pequeno agricultor, grande agricultor, seja lá o que for. É necessário. Foi aprovado em 65. Aí o pessoal, é aquela história, velha história, né? Da falta de execução, ou por governadores, prefeitos, ou mesmo secretários, ou mesmo ministros da Agricultura, que não queriam executar. O fato é que nunca foi dado recursos para o Serviço Florestal poder trabalhar. Todo um estudo que prova que a própria sustentabilidade das propriedades são fundamentais que você mantenha áreas de mata nativa, entende? Sobre todos os aspectos, né? E isso acabou gerando uma pressão violenta para você separar o que é APP de reserva legal. O que é uma APP? São áreas mais sensíveis, topo de morro, beira de rio, entendeu? Enquanto que a reserva legal é uma área que você deixa preservada para diversas funções ambientais e ecológicas. Eles fundiram as duas pelo novo projeto. A Dilma não vetou isso aí. Então, se você tinha 20% de reserva legal, 30% de APP, você tinha 50% da propriedade que era intocada. Agora é no máximo 30%. Áreas de preservação permanente. Preservação quer dizer sem uso. Não pode ter uso. No uso você vai prejudicar alguma coisa ali dentro. Vou te dar um exemplo. Construção de estádios de futebol em áreas de preservação permanente. Vou dar um outro exemplo, né? Toda aquela infraestrutura que foi construída para receber o Papa, que eles não vão poder fazer a visita do Papa lá, o Papa vai ter que ir para Copacabana, porque onde eles investiram a grana está um lamaçal só. Aquilo ali ficou completamente alagado, impossibilitado de uso, ou seja, obviamente não podia ter sido construído ali. E eles aterraram mangue no Rio de Janeiro para fazer um evento de interesse social, cultural, religioso, artístico, e a legislação, na nova legislação, permite. Eu tenho a lei que vai me autorizar ou não a construção, a ocupação de uma área, mas tem que ter um estudo para determinar ou para tentar mostrar para o poder público
quais os problemas que essas áreas podem oferecer. Só na cidade de São Paulo, por exemplo, 407 áreas de risco mapeadas em 2010 agora pelo IPT, né? Então é muita gente morando em áreas que podem dar algum tipo de problema. As encostas elas são representadas pelas superfícies, né, inclinadas dos terrenos que a gente encontra no nosso dia a dia. Então, de fato, acima de 25 graus é complicado, né, você ocupar. Não é impossível. A nova lei diminuiu a proteção às encostas íngremes e topos de morro. Antes, todas as encostas com mais de 45 graus de inclinação e todos os topos de morro deveriam ser mantidos com vegetação nativa. Agora, todas as encostas com mais de 45 graus de inclinação e todos os topos de morro irregularmente desmatados até 2008 poderão permanecer como pastagens ou plantações. Se você intervém numa encosta, modificando o padrão de circulação das águas superficiais, modificando as condições ali do solo, removendo a vegetação, aquilo você está criando uma situação de instabilidade. Às vezes uma área dessa é uma oportunidade de moradia. Então não importa se ele está no topo, na porção intermediária da encosta, se tem 45 graus. O solo que está ali, que se desenvolveu naquela encosta, ele às vezes acaba sendo removido, né, por erosão, né, às vezes até por escorregamentos, né, que são processos mais rápidos, né, então aquela chuva concentrou e... Uma das causas das tragédias na região serrana, nas enchentes de 2011, foi justamente o desmatamento de encostas e também o desmatamento de áreas de proteção permanente de vegetação ciliar à margem de rios. Milhares de pessoas morreram, inclusive, em cima da não previsibilidade e da incúria governamental. Foi permitir pousada na beira do rio e permitiu desmatamento até para moradia em áreas de alto declive. Isso facilitou que o rio transbordasse, saísse, fosse para outro lugar, devastando tudo que encontrava pela frente. E com a perspectiva das mudanças climáticas, essas precipitações extremas vão se tornar cada vez mais frequentes. Quando a gente viu, aqui estava tudo arrebentado, as estradas acabadas, e que ele virou um rio, acabou tudo, levando tudo que tinha. É um absurdo você exigir de um produtor rural lá do Rio Grande do Sul, que está produzindo uva numa encosta daquela há 100 anos, nunca aconteceu nada, você exigir agora que ele saia de lá para recompor o morro. Tem uma pesquisa importante do WWF que foi no café de Minas, foi na maçã de Santa Catarina, na uva do Rio Grande do Sul, para ver quanto % dessas produções estavam de fato nas áreas protegidas pela lei. Nesses municípios, por exemplo, que eram utilizados nos discursos bastante intensamente, como Bento Gonçalves, Três Pontas, eram municípios que teriam sua economia totalmente prejudicada. E o que se verificou, de fato, aplicando o Código Florestal, que esses municípios tinham ocupadas em áreas de preservação permanente um território de aproximadamente 1,5% do território, ou seja, uma quantidade ínfima da produção estava de fato irregular. Isso era uma mentira de que implementar a lei ia acabar com a produção de uva, de maçã, de café. Mentira, era mentira. Temos dados concretos para isso, mas ninguém quis ouvir isso. Arroz. Faz mais de 100 anos que nós plantamos nas várzeas no Rio Grande do Sul. E aí nós fomos verificar quanto que tem de plantação de arroz. 1.600.000 hectares. Isso daí é menos de 1% das áreas de brejo no Brasil. Você podia ter regras específicas para esse caso, é uma exceção. Olha, o arroz precisa de várzeas para produzir. As várzeas todas, né, já não são mais, mas eram consideradas áreas de preservação. Você podia criar uma exceção para este caso ou para outro caso,
e controlar. Mas você pegou esses casos e legalizou a pastagem nas áreas de preservação, pastagem na nascente, pastagem na beira do rio. Legalizou o plantador de cana do interior de São Paulo, que desmatou até a beira do rio e agora não vai ter que recuperar. Você mantendo a vegetação, você protege teu solo contra erosão, contra infiltração e, portanto, você diminui a possibilidade de ter um escorregamento. Não só pela questão da área de risco ou escorregamento, mas por um problema que está tendo muito grande, que é o assoreamento dos nossos rios. A gente tem um fenômeno cada vez mais frequente nas cidades e nas áreas rurais também, que são as inundações. E elas estão relacionadas com o assoreamento dos rios. Nós já estamos vivendo o problema. E estão na nossa cara. Quando tem uma chuva e desliza terra no Rio de Janeiro, em Santa Catarina e tudo mais, isso é o Código Florestal sendo aplicado, é o novo código sendo aplicado na prática. É aí, tá lá. Deslizou por quê? Não tinha floresta. Inundou por quê? Estava na beira do rio. Inundou por quê? Porque aquele rio já está assoreado, então quando chove não segura mais tanta água, transborda. Isso foi dito, tu não sabia disso. Quando a gente fala em proteger mata ciliar, hoje no Brasil a gente vê que se gasta muito mais dinheiro fazendo desassoreamento de rios, tirando terra de rio, do que com o saneamento. É um desvirtuamento completo da natureza do rio, né? O saneamento é obrigatório, tem a ver direto com o impacto na saúde. O maior benefício que uma comunidade tem, a água, é a vida. E nós estamos perdendo isso. E a gente às vezes não percebe isso nas pessoas, porque acostumado, abre a torneira, não olha o que está atrás disso. Os rios estão completamente expostos porque a gente se acomodou àquele gesto. Agora, faltou água, eu xingo a mãe do prefeito, eu xingo todo mundo, mas não vou ver como é que está a situação desse manancial. São Paulo agora passou por esse susto. Podemos ter, para os próximos meses aí, um risco claro para a população? Se não houver muito cuidado com relação ao controle de qualidade após o tratamento com agrotóxicos, os pesticidas, que são elementos químicos perigosos, pode sim haver. Tem que haver muito controle. Enquanto o resultado da análise não sai, os problemas de saúde começam a aparecer. Dor no estômago, suja d'água, muito ruim. Quando eu bebo água também. O pequeno Gabriel, 38,5 de febre. Não é justo a gente pagar pela água podre. Para os próximos dias, a aprovação da cobrança de multa para quem aumentar o consumo de água. Nós temos um sistema extremamente fragilizado, nós temos no limite uma questão de abastecimento, e se você olhar as margens desses reservatórios, não tem proteção. Mas é a primeira vez que se olha para o reservatório. O sistema Cantareira ele é extremamente importante porque ele abastece cerca de 9 milhões de pessoas, né, na região metropolitana de São Paulo. No levantamento que a gente fez, no mapeamento que a gente fez, cerca de 46% das áreas de APP estão ocupadas por outras ocupações que não floresta. Então, a maior parte desses 46% é pasto e outra parte é eucalipto. Com o novo código, o critério da lei muda um pouco para o sistema Cantareira em si e para a gestão desse recurso hídrico no futuro. O novo código não foi muito bem aceito para a gente aqui, não foi uma coisa boa, né? O que a gente percebe também, conversando com os próprios proprietários, é que eles mesmos percebem a necessidade de restaurar essas áreas no entorno dos corpos hídricos, né? Eu plantei umas 1.200 árvores, né, como já falei para vocês antes. Eu tenho muito orgulho de falar, 38 variedades, tá? Então, às vezes a pessoa fala, eu vou gastar muito. Não fica, é muito barato demais. Você compra uma muda hoje por R$1,50, R$2. Em 4 anos aumentou uns 40% a água. Tá mais limpa a água, tudo, né? Valeu a pena. Nossa, valeu a pena. Um primeiro papel importante que essa floresta desempenha, ela é interceptação.
interceptação de água de chuva, interceptação de sedimento, de poluentes. Primeiro fator físico importante, interceptação de sol, né? A mata ciliar funciona como um cílio mesmo, né? Vai proteger aquele ambiente aquático ali e o entorno dele. A nova lei diminuiu drasticamente a proteção às matas ciliares. A faixa de floresta necessária à proteção dos rios variava de 30 a 500 metros ao largo de cada margem, a depender da largura do rio. Agora, com a possibilidade de manter plantações e pastagens a título de área rural consolidada em áreas já desmatadas até 2008, essa faixa protegida vai variar de meros 5 a 100 metros ao largo de cada margem, a depender do tamanho do imóvel. Em alguns casos, a diminuição foi de 99% da área originalmente protegida. Então essas faixas de proteção estão relacionadas ao tamanho da propriedade. Quanto maior a propriedade ao longo dessas áreas marginais aos rios, maior a área de proteção. As maiores propriedades acabam se estabelecendo em áreas tendencialmente mais planas, que não estão nas cabeceiras dos cursos d'água. Então o que se estabeleceu no final é uma proteção relativamente maior nas áreas mais planas e uma proteção relativamente menor nas áreas de cabeceira, que em tese deveriam ser mais protegidas, vamos dizer assim. Então, no caso, o componente foi social, quer dizer, quanto menor o produtor, mais espaço ele precisa para produzir, logo menor deve ser a área de proteção. Agora, para não dizer que é 0, vamos botar lá um mínimo de 5. Se a conversa roncasse mais um pouquinho, eles podiam pôr 3, né? 2, 7. Aí ficou essa história de 5, 8 e 15, né? Nem para monitorar isso aí dá, porque 8 metros numa margem de rio, como é que é isso aí? Quem é que vai medir lá com... Entendeu? Quer dizer, com foto de satélite você não pega. Até que surgiram várias brincadeiras, né? De 5 metros você teria que então escolher a árvore que você ia plantar, porque muitas vezes 5 metros, uma árvore ocupa mais do que 5 metros de copa, né? Para você proteger um rio, um riozinho, por menor que seja, com essa largura de área florestada, né, ao redor desses rios, a gente tem visto que isso é muito pouco, né, para conseguir tamponar os efeitos daquilo que está fora dessa faixa. E o que acontece fora dessa faixa sempre é muito caótico, é muito drástico, né? Principalmente em culturas anuais. O solo é revolvido todo ano, às vezes mais de 2 vezes por ano. Esse solo revolvido, ele fica vulnerável a qualquer chuva e ele vai ser carreado para dentro do rio. Então são 2 problemas grandes. Você perde água, qualidade da água, e você perde solo, que é o bem mais precioso da agricultura, é o solo, não é? Esses sedimentos atravessam e acabam caindo na água. Você vai ter muita matéria orgânica ali, as plantas proliferam numa taxa tão grande que os animais que ali vivem não conseguem se comer o tanto de planta que está crescendo. Então isso vai gerar uma eutrofização e, por fim, os animais que estavam ali vão acabar morrendo. Verdadeiro trofos alimento. Significa o quê? Mais produtores ali, porque algas são organismos produtores porque elas fazem a fotossíntese. Ambiente eutrofizado significa o quê? Que essa matéria orgânica produzida das algas, ela vai precisar ser decomposta. E ela vai usar o quê? Oxigênio para se decompor. Então esse ambiente vai ser um ambiente com grande tendência à hipoxia. O que é hipoxia? Um local com baixa quantidade de oxigênio dissolvido. Baixa quantidade de oxigênio dissolvido, menos oxigênio para quem precisa respirar dentro da água, que são os peixes, larvas de insetos e todos esses outros organismos aquáticos. E isso pode acabar matando os anfíbios também, eliminando espécies que não vão conseguir viver nesse ambiente. Tem os predadores das pragas, né, que vivem dentro da floresta e que ajudam a diminuir o impacto da monocultura ou das culturas que sofrem ataques de insetos. E isso depois a gente tem até um problema de saúde, porque depois aquele agricultor não vai conseguir não usar um defensivo agrícola. Então, se ele era um produtor orgânico, vai ficar muito mais difícil para ele. Então, ele vai deixar de ser orgânico para vender um produto que tem defensivos. Não existe pesquisa, literatura, se é 5, se é 30, se é 50, se é 500, qual a metragem? Foi arbitrada num determinado momento. Alguém, né, passou, que era de 20 a 100, passou de 30 a 500. Foi um número. Ou seja, formalmente o sujeito vai estar legalizado.
Vou ter 5 metros de mata ciliar. A lei está dizendo que eu tenho 5 metros, tenho 5 metros. Estou legalizado. Aquele rio está protegido, aquele rio não está protegido. Aquilo é ecologicamente adequado? Não é ecologicamente adequado, mas está legalizado. A nova lei também diminuiu a proteção às nascentes. Antes, todos os proprietários rurais deveriam proteger no mínimo 50 metros de florestas ao redor das nascentes. Agora, com a possibilidade de manter plantações e pastagens a título de área rural consolidada, a proteção será de apenas 15 metros. A diminuição da área originalmente protegida foi de 70%. Quando a gente fala isso para o agricultor, que aquela nascente dele, ele só vou proteger com 15 metros, ele fala, vocês estão loucos, pode por 30 ou 50 metros, porque é a minha nascente, a nascente que condiciona a água na minha propriedade. E é muito real. Hoje, qualquer propriedade rural só tem valor se ela tiver água. Um usuário sensível também são as empresas de energia elétrica, de geração de energia elétrica. À medida que recebem mais sedimentos, há um aporte maior de sedimentos nesses reservatórios, a vida útil econômica deles é diminuída. Isso tem um custo. Esse custo, no caso, é da empresa de energia elétrica, por exemplo. A empresa, lógico, ela tem a prerrogativa de repassar isso aos custos das tarifas, etc. e tal, que de outra forma, o cidadão que está lá na ponta, que tem energia na sua casa, também é um beneficiário indireto desse processo. Se você for pensar, antigamente a gente não tinha problema de água. Segundo o pessoal que morava por aqui na nossa região, tinha água em abundância. Então, os exemplos são práticos. Onde a gente restaurou, fez a mata ciliar, recuperou as minas, está atendendo várias famílias, não só uma, que nem essa aqui. Na época atendia uma família só, hoje ela está atendendo 14 famílias. Então, vale a pena a gente investir e fazer essa restauração. Então a mata ciliar seria para proteger as nascentes. Porque como é que 15 metros logo a enxurrada entra nessas nascentes? Então deveria ter uma metragem maior para poder proteger mais a água da chuva, não assorear tanto essas nascentes. Claro que o pequeno produtor ele sente falta dessa área de terra, mas do outro lado ele ganha muito também, se for fazer proteção da fauna e flora, porque a gente nota aqui, onde que nós começamos a fazer há 10 anos atrás, os primeiros projetos que foram feitos, está voltando muitos animais silvestres, está voltando. As próprias abelhas estão aumentando, então aparentemente perde-se, mas lá na frente ganha bastante. Às vezes é claro que não pode ser nem 35, nem 40, ou quem sabe 25, e compensa lá na sequência, na outra área da microbacia. Mas é só você verificar com o pequeno produtor que nós temos dezenas e dezenas de depoimentos dizendo: eu devia ter feito isso 20 anos antes. Foram tantas as barbáries que foram cometidas contra a natureza e contra a sociedade que ela não vai ter como parar em pé. Porque não se sustenta, não tem como você falar, tem que envenenar, tem que contaminar o rio, tem que derrubar a floresta, não tem nada que sustente isso. E você tem uma Constituição acima de uma lei menor, quer dizer, você tem algumas leis pétreas, né? E o caso da Constituição, que estão acima de discussões específicas. Tem um parágrafo lá que fala o seguinte: é dever do poder público restaurar os processos ecológicos fundamentais. Se um ambiente equilibrado é fundamental, aqueles lugares em que está desequilibrado e, portanto, gerando problemas à nossa qualidade de vida, é dever do Estado brasileiro restaurar os processos ecológicos fundamentais. Ou seja, aqueles processos ecológicos que vão garantir, né, um ambiente equilibrado e, portanto, chuva na época certa, na quantidade certa, o rio correndo da forma correta, que a gente pode beber essa água, enfim. Por dividir em 3 ações diretas de inconstitucionalidade, porque, na verdade, a gente impugnou 53 dispositivos do Código Florestal, e o Código Florestal ele tem 84 artigos, nós impugnamos 53, então era muita coisa. Então nós pegamos e dividimos em 3 temas. A primeira, então, foi reserva legal, a segunda foi aquela questão da consolidação dos danos ambientais ocorridos até 22 de junho de 2008, e a terceira foi as áreas de preservação permanente. Agora espero que saia da questão política, né, que foi a questão da Câmara e do Senado, então não teve nenhuma inserção científica nessa discussão do Código Florestal na Câmara e do Senado, e também pouca no Executivo.
e que agora tenha essa visão mais científica e não política no Supremo Tribunal. Então, essa é a nossa esperança. Como a gente assistiu ali no vídeo do nosso governo aqui do Brasil, mostrando, né, todos os problemas que tem com o desperdício da água, com as pessoas que tiram as matas ali dos leitos dos rios, que não replantam, né, isso vai acabando ali com aquela reserva do subsolo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a qualidade da água que consumimos e depois, aos pouquinhos, nós vamos ver como podemos reutilizar, de que maneira podemos, quem já fez isso, porque às vezes a gente tem uma ideia de que essas coisas acontecem só nos países mais desenvolvidos e não é bem assim. Existem coisas muito boas no Brasil, só que a gente nem fica sabendo o que acontece. A qualidade de água disponível no planeta é outro aspecto que também tem sido alvo de muita preocupação por parte dos órgãos de saúde do mundo, já que doenças são evitadas quando o uso de água ele tá bom, né? Ele não está contaminado. A qualidade da água decidiu a sorte de muitas regiões em todo o mundo, em caráter econômico, principalmente em relação à fabricação de cervejas. Não é só no ramo das cervejas que a pureza da água é importante. Ela é necessária também nas indústrias de tapeçaria, curtumes, na indústria de tecidos e nas pedras preciosas. Eu acredito que deveria haver uma maneira de utilizar a água, um reuso de água para esse tipo de coisa, né? Porque a água pura, ela deveria ser só para o consumo humano. Não também, né, para a gente tomar banho, lavar roupa, mas principalmente para a gente tomar, para a gente beber.
A qualidade de água irá determinar a qualidade de vida de seus consumidores. Quando não se tem água potável própria para o consumo humano, o resultado é o alto índice de doenças e demais problemas decorrentes dela. Esta é uma preocupação que no passado determinava o sucesso ou o fracasso das nações mais desenvolvidas, aí no caso já envolvendo o saneamento básico, né? O homem sempre se preocupou com a água. As primeiras leis que se tem conhecimento eram códigos que regulavam o uso das águas, escritas pelos sumérios. Mas nem todas as civilizações foram cuidadosas quanto a isso. Registros mostram que os maias tiveram que abandonar a cidade de Tikal, localizada em plena mata tropical, onde se encontravam as ruínas da pirâmide do Sol, porque não souberam armazenar corretamente a água, além de produzirem erosões cada vez maiores e grandes desmatamentos, porque usavam madeira até nas estruturas internas das colunas de seus gigantescos templos. No México, na península de Yucatán, o deus da chuva, era reverenciado, e sempre que a água se tornava escassa, novos templos eram erguidos na esperança de que o deus das águas salvasse os maias das secas. São encontrados com frequência motivos do deus da chuva maia na base das pirâmides. A convivência com os rios trouxe sabedoria às populações ao longo do desenvolvimento da humanidade. Os faraós planejavam suas cidades deixando livres as áreas ribeirinhas. Há 8.000 anos, o Brasil possuía 9,8% das florestas mundiais. No início do século XXI, essa porcentagem caiu para 28%. Então não seria 9,8%, seria 98%. Né? E o pior é que dos 64 milhões de quilômetros quadrados de floresta existentes da expansão demográfica e tecnológica dos humanos, restam apenas 15,5 milhões, cerca de 24%. Isso significa que mais de 75% das florestas do mundo já desapareceram. Restaurar os recursos naturais degradados é mais difícil do que a sua conservação. E muitos deles, como a água, não se consegue restaurar. Quando acaba, não tem volta. Quando termina, é para sempre. A falsa ilusão de que a água nunca terá fim, aparente na natureza, né, que justifica em parte a negligência histórica dos seres humanos nas suas relações com os recursos hídricos. Sabe que não existe tanta água potável disponível como a paisagem nos faz ver. O que na realidade temos como água potável é apenas 0,03% do total de água do planeta. Essa insignificante quantia deveria receber todos os cuidados possíveis. No entanto, não é isso que vemos em quase todos os continentes. Afinal, os principais aquíferos estão sendo exauridos com uma rapidez maior do que sua capacidade natural de se recompor. Nós estamos usando muita água, não estamos tendo chuva por causa, né, do clima, das mudanças climáticas, e o que está acontecendo não está repondo essas nossas águas do subsolo, então elas estão acabando. Não é preciso ir muito longe para perceber situações de desperdício e desvalorização dos recursos naturais. Com a água não deixa de ser igual. E na teoria, a ideia de preservação desse recurso, apesar de certa forma ser enfatizada, na prática não se vê grande mobilização para prevenir consequências previsíveis de um futuro com escassez de água. Enquanto que em muitos países espalhados pelo mundo, a água já se tornou uma disputa, gerando conflitos diversos, o Brasil ainda não se deu conta da grande responsabilidade que temos com a qualidade
de vida das gerações futuras. O crescimento demográfico e econômico do Brasil, nos últimos anos, utilizou os recursos hídricos muito além da sua capacidade, tanto em quantidade como em qualidade. Os sérios problemas do gerenciamento de água são provocados pela expansão desordenada da população urbana e da disponibilidade restrita de recursos hídricos. Além disso, as políticas públicas destinadas à preservação da água são insuficientes diante da demanda do consumo e a utilização. A ocupação dos espaços planos próximos aos rios e sem controle ocasionou durante anos e anos pequenas inundações em um grande número de cidades do sul e do sudeste. Nos anos 80, várias inundações ribeirinhas aconteceram e com grande prejuízo, principalmente no Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. Em nosso país se verifica uma grande diversidade de situações, com abundância de recursos hídricos na região norte e centro-oeste, e escassez nas regiões do nordeste e sudeste. Em contraposição, a maior concentração da demanda juntamente com a região sul. O desenvolvimento urbano também faz com que aumente as áreas impermeáveis e de pouca absorção da água, através de residências, passeios, ruas, estacionamentos e até mesmo os parques. Como a água das chuvas não consegue se infiltrar no solo, automaticamente o volume adicional escoa para o sistema de drenagem em direção aos rios. Na década de 70, havia grande esperança de que fosse possível planejar o crescimento das cidades e planejar harmonicamente seu futuro. Porém, 37 anos depois, constata-se que o planejamento urbano do Brasil, ou mesmo no exterior, foi atrofiado, levando à acumulação dos problemas. A orla marítima brasileira é vítima da fúria imobiliária, principalmente no Rio de Janeiro, além das praias do Nordeste e do Sul. O crescimento desenfreado proporciona o surgimento das vilas, favelas, onde não se encontra água potável, e muito menos esgoto. O Rio de Janeiro e São Paulo, as duas maiores cidades brasileiras, possuem déficits sérios de rede de tratamento de esgoto. E, apesar de terem empréstimos internacionais, não conseguem diminuir o nível altíssimo de poluição da Baía de Guanabara e do Rio Tietê. Isso devido à falta de conscientização da população e de um programa de educação ambiental que estimule mudanças de comportamento nos indivíduos.